Oi, está começando o 67º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Só que nem sempre é possível trazer aqui conversas leves e inspiradoras. Bem que a gente gostaria, mas está difícil nesse Brasil de 2022. Aliás, faz algum tempo que as coisas estão difíceis por aqui, especialmente quando o assunto é violência policial. Muitas vezes as pessoas brancas ficam se perguntando como pode atuar para reduzir o racismo, como pode atuar, por exemplo, para reduzir a violência policial. E eu acho super importante quando as pessoas brancas colocam a sua branquitude em jogo, né? Existe uma coisa da masculinidade, daquele que tem coragem de trocar tiro ou de matar alguém. Ele é melhor visto no seu grupo, no seu batalhão, ele é o mais temido. Enquanto a gente não eliminar esse tipo de cultura das nossas polícias, a gente vai ficar contando aí 6.415 pessoas mortas por policiais em 2021 neste país. Esses que você acabou de ouvir são a pesquisadora Poliana Ferreira e o jornalista André Caramante. São eles que vão nos ajudar a entender o tema da violência policial, tão presente no cotidiano brasileiro. Mas antes de te apresentar melhor os nossos 2 convidados, eu preciso dizer que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. O Rádio Doc Companhia deste mês de julho é sobre Raduan Nassar. Ouvimos gente que mergulhou na obra do autor de Lavoura Arcaica e Um Copo de Cólera para tratar deste que é um dos grandes nomes da literatura brasileira. As histórias levadas ao cinema, as reflexões e nuances trazidas por seus personagens e o impacto de seus livros ao longo das décadas em velhos e novos leitores. A Rádio Companhia chega semanalmente no seu tocador de podcasts. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Bom, e esse episódio está sendo publicado em julho de 2022. Mas, infelizmente, eu posso te garantir que se você ouvir esse episódio daqui a 1 ano, a pauta não vai ter mudado muito. A gente vai continuar a ser um país com uma polícia extremamente violenta e que se volta contra a própria população brasileira que ela deveria proteger. Só para ter uma ideia, eu vou te convidar a voltar um pouquinho no tempo. Lá no mês de maio de 2022, se não está tão longe assim, aconteceram 2 episódios que mostram muito bem esse problema da violência policial brasileira. No Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, uma operação policial deixou um saldo de 25 mortes. Em Sergipe, na cidade de Umbaúba, policiais rodoviários federais assassinaram um homem depois de deixá-lo trancado no porta-malas de uma viatura com gás lacrimogênio, numa espécie de câmara de morte. E esses casos bárbaros, que nos chocam tanto, não são isolados. Eles se juntam aos mais de 6.000 registros de mortes decorrentes de intervenção policial ocorridos em 2021. É isso aí, pessoal. 6.000 pessoas morreram na mão da polícia brasileira no ano passado. Os números foram divulgados no final de junho pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o que chama a atenção nesse dado é que ele é o menor desde 2013. Mas presta atenção no que eu vou te contar agora. Enquanto o índice de pessoas brancas mortas pela polícia caiu 31%, o número de pessoas negras mortas pela polícia cresceu 5,8%. E elas já eram a maior fatia dos mortos pela polícia brasileira, a gente sabe disso. Quando a gente fala de segurança pública, é sempre importante colocar uma lupa nesses dados para saber o que eles nos mostram sobre raça, gênero e classe social. E como você pode ver, uma coisa está muito relacionada com a outra. Mas de onde vem essa violência que caracteriza tanto as nossas forças policiais? Não é uma pergunta fácil de ser respondida e, com certeza, a gente não vai chegar a um único veredito. Nem cabe a nós aqui fazer vereditos como jornalistas.
mas colocar os problemas na mesa, ou melhor, no seu fone de ouvido, e debater abertamente as causas de tudo é uma tarefa muito importante do jornalismo. E é por isso que a gente conversa hoje com a Poliana Ferreira, que acabou de lançar um livro pela editora Jandaíra, que saiu pela coleção da Djamila Ribeiro. O título é Justiça e Letalidade Policial. A Poliana é pesquisadora, mestre e doutoranda em Direito pela Fundação Getúlio Vargas e se debruçou sobre dezenas de mortes causadas pela polícia para tentar entender melhor a motivação desses atos. Do outro lado da conversa está o jornalista André Caramante. O André é um dos profissionais mais experientes na cobertura de temas ligados à segurança pública. Ele trabalha com isso há quase 23 anos. Em 2012, ele teve que se afastar da redação da Folha de São Paulo por causa de ameaças, depois de ter publicado uma matéria sobre violência policial. Já se passaram 10 anos desde 2012 e a gente ainda está aqui batendo nessa tecla. 2022 é o ano de eleição e essa pauta vai voltar ainda mais forte em outubro. Então, é bom a gente sempre estar preparado para falar sobre esse assunto. A entrevista foi conduzida pela Paula Carvalho, que você conhece de longa data aqui do 451 MHz e a editora da 451. Senhoras e senhores, com vocês, Poliana Ferreira e André Caramante. Agradeço, então, a presença aqui do André Caramante, da Poliana Ferreira. Já que a gente está aí há 4 meses da eleição, quais são as soluções mais urgentes e importantes para serem tomadas na área de segurança pública no próximo mandato? Nossa, que pergunta difícil, né? E num tema tão vasto e tão exigente para a gente em vários âmbitos, né? Fico pensando que a melhor saída nesse momento é o aumento da transparência e qualificação da responsabilização, considerando aí desafios tanto do ponto de vista mais tecnológico mesmo, no sentido de básico, assim, né, então vamos pensar em implementar, por exemplo, body cams, né, em todas as polícias, em todos os níveis. Esse é um passo, mas a gente também tem que pensar, por exemplo, o acesso a esses vídeos, a essas imagens, né, como tem que ser regulamentado, mas também como é que esse material pode ser utilizado depois para garantir que a responsabilização de policiais implicados em abordagens com resultado morte ocorra efetivamente, né? Acho que tem outras estratégias também, outros níveis de resposta, por exemplo, em âmbito legislativo, que é a regulamentação mesmo da atividade policial, criação de protocolos mais rígidos e públicos também, né? Não adianta a polícia, como acontece em alguns estados, tem um protocolo de atuação da polícia nas ruas, em manifestações, quando se vê diante de pedestres, mas, né, a sociedade civil acaba sabendo pouco e podendo interferir pouco também no controle civil da polícia. Se pudéssemos conversar com os próximos candidatos à presidência, para que eles tivessem na agenda deles algo voltado especificamente para essa questão da letalidade policial, eu pediria que eles prestassem a atenção numa coisa muito básica que nos torna um país que ainda não tem uma democracia plena quando se trata da segurança pública. A gente vive num país que as polícias, todas elas, de todos os estados, a cada 24 horas, todas as polícias brasileiras matam 17 pessoas. Então a gente tem um sistema policial extremamente violento nesse país. Enquanto os governantes, tanto na esfera federal quanto os governadores, não prestarem a atenção no estrago que as polícias fazem junto à nossa população, a gente não vai ter um país ainda que desfruta de uma democracia plena. Então, como a Poliana disse, a utilização de câmeras nos uniformes dos policiais e a transparência também disso tudo, né? Mas a gente também enfrenta, por parte do Judiciário, do Ministério Público e da própria Polícia Civil, que na maior parte dos casos hoje investiga as mortes cometidas por PMs, uma certa, vamos chamar de má vontade em esclarecer determinados crimes, principalmente esses homicídios cometidos por policiais militares, porque a maior parte das mortes cometidas por policiais do Brasil é decorrente da ação da polícia militar, né? A gente viu, pelo menos aqui em São Paulo, não sei se no Brasil todo, que o número de mortos pela polícia diminuiu. Dizem que é por causa também do uso dessas câmeras de segurança, outros também pelo aumento de uso de armas não letais, né, como balas de borracha. Como é que vocês veem esses dados, então outras possíveis razões para isso ter acontecido?
Enfim, a questão da desmilitarização da polícia, que eu acho que a gente pode depois seguir para essa discussão também. Acredito que as body cams sejam muito importantes, mas que ainda é muito cedo para atribuir essa diminuição das mortes da Polícia Militar de São Paulo ao uso das câmeras, porque ela não está em todo o estado. Em 2021, as polícias mataram 570 pessoas em São Paulo, sendo que muitos dos batalhões já têm a utilização das câmeras nos uniformes dos policiais. Na minha vivência aí de quase 23 anos cobrindo essa área, eu sinto que é muito mais uma ação, uma política de governo que pode conter esses números do que efetivamente a utilização das câmeras. Recentemente a gente teve aqui no estado de São Paulo uma suposta troca de tiros em São José dos Campos, que os policiais estavam com a câmera no uniforme e eles fizeram de tudo para que as câmeras não gravassem o momento do suposto tiroteio, né? E a transparência desses dados, ao contrário do que acontece em muitos estados nos Estados Unidos, que é uma grande referência nessa área para nós aqui no Brasil, esses dados ficam extremamente blindados para que a população não tenha acesso a essas imagens. Então a gente ainda passa por uma coisa muito cultural, que é a de jogar luz sobre o braço armado do Estado. Existe uma política de segurança pública, principalmente em São Paulo e no Rio, né, que ditam aí, são os estados que a gente sempre tem como referência, para que essa letalidade seja escondida. O maior pânico é que isso chegue até o público por meio da imprensa. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta para poder discutir de maneira direta, clara e objetiva soluções para essa questão de viver num país cujas polícias matam 17 pessoas por dia, sabe? Eu fico pensando, assim como o André, que é cedo, né, para a gente produzir qualquer balanço a respeito desses números. Ano anterior das eleições, em geral, os dados que já não são confiáveis ficam ainda menos. Há dois limites que as body cams têm quando a gente está falando de responsabilização dos policiais, né, que eu acho que as body cams acabam tendo pouco efeito. O primeiro deles, né, é a maneira segundo a qual a sociedade brasileira construiu, né, o suspeito, né, a partir do marcador social raça. As body cams não alcançam um dos pontos chaves desse debate, que é o racismo, as relações raciais e as hierarquias raciais, né? Com body cams ou sem body cams, o suspeito para a polícia continuam sendo majoritariamente os corpos negros, que continuam sendo interceptados com uma proporção muito maior do que os corpos brancos. Então as body cams, ela não resolve essa questão. E o segundo limite é a própria valoração da prova em si, né? O fato de ter as câmeras, né? O fato da gente assistir, ver o que está acontecendo, não implica em maior responsabilização de policiais, né? E aí, só para dar um exemplo, a gente teve em 1997 os eventos da favela naval em Diadema, né? Quando câmeras de um cinegrafista amador capturam o momento no qual, né, policiais, em contexto de abordagem, matam uma pessoa. A gente assiste a cena, aquelas imagens repercutiram no Brasil, em horário nobre, né, durante o Jornal Nacional. Nem por isso a sociedade brasileira se tornou mais demandante de uma polícia menos letal. Tampouco nos qualificamos mais para responsabilizar os policiais. As imagens, né, quando elas ingressam nos processos criminais, a responsabilização em nível criminal, quem vai efetivamente avaliar essas imagens, né, são juízes leigos, né, é o tribunal do júri. Um tribunal do júri que é composto por, né, qualquer cidadão comum que, né, se vê diante daquelas imagens e que, no fundo, a interpretação, né, que tem sido dada são interpretações que têm conduzido às absolvições de policiais. Então, eu aposto junto, né, como todo mundo que quer uma polícia mais responsiva, aposto nas body cams, né, que, em tese, pelo menos traz aumento da transparência, da atuação do Estado nas ruas, fortalece e qualifica a prova judicial, reduz o uso da força, né, letal, mas, por outro lado, tem esses limites que acabam, né, nos deixando mais conscientes de que as body cams não resolvem tudo. As body cams não são suficientes, do meu ponto de vista. A gente tem uma distorção de valores da maior parte da sociedade que tem a ilusão de que a boa polícia é aquela que mata. Não, a boa polícia é aquela que não mata. A polícia eficiente é aquela que prende, apresenta para a polícia judiciária, que
confirma, que faz uma investigação, que apresenta para o Ministério Público, que leva a denúncia à Justiça, que decide se aquela pessoa suspeita, é culpada ou inocente. A nossa sociedade costuma prestar atenção nessa questão da letalidade policial quando ela atinge alguém próximo. Mas quanto mais violenta for a nossa polícia, mais chance do seu filho, do seu primo, do seu sobrinho, de você ser morto quando você aposta nessa polícia que tem a morte quase que como um exemplo de eficiência. São inversões de valores gigantescas que a gente tem que mudar na raiz. E isso começa lá na academia da polícia. Bom policial não é aquele que mata, bom policial é aquele que prende e apresenta para a Polícia Civil. Esse é o sistema que nós temos no Brasil. O policial militar não tem o direito de prender, de julgar e de executar a pena, que é o que a gente vive nesse país hoje. Por isso que eu digo que nós não vivemos um país cuja democracia é plena. Ela é para algumas pessoas. Em 2021, por exemplo, a Polícia do Rio de Janeiro, que hoje é a mais letal do Brasil, matou 1.356 pessoas. Em 2020, foram 1.245 pessoas. 85% delas, pessoas pretas. Então, o que a Poliana estava falando da aplicação desse justiçamento, ele tem um alvo. Na maior parte dos casos, os jovens negros das comunidades e dos morros do Rio de Janeiro. Valorizar aquele policial que cumpre a lei é outro desafio que a gente tem cultural nesse país, sabe? Existe uma coisa da masculinidade, daquele que tem coragem de trocar tiro ou de matar alguém. Ele é melhor visto no seu grupo, no seu batalhão, ele é o mais temido. Enquanto a gente não eliminar esse tipo de cultura das nossas polícias, a gente vai ficar contando aí 6.415 pessoas mortas por policiais em 2021 neste país. 6.415, tá? São números de guerra, são números vergonhosos. Isso mostra que a nossa polícia é ineficiente. É uma polícia que está preocupada principalmente em preservar o patrimônio e não a vida. Tem uma distorção gigantesca de valor, porque o maior bem que nós temos é a vida. E as polícias não estão preparadas para preservar vidas. Por exemplo, uma das possíveis soluções seria a ideia da desmilitarização da polícia, que já há um tempo foi bastante discutida, hoje em dia já não está mais tão em pauta, acho que principalmente por causa do apoio que o Bolsonaro dá para os polícias militares. Vocês veem a desmilitarização da polícia como uma possível solução para iniciar uma mudança dentro da força policial? Eu penso que a gente está muito distante ainda de tratar essa discussão de maneira madura na nossa sociedade. As polícias militares são verdadeiros exércitos dentro de cada um dos estados da federação. E isso faz com que muitos políticos, principalmente os governadores, sejam feitos de reféns desses exércitos. Eles têm um poder muito grande, inclusive bélico, né? Gostaria que pudesse acontecer, mas não conseguiu enxergar isso num médio prazo aí na nossa sociedade, infelizmente. Porque talvez termos uma polícia única com o ciclo completo de prevenção ao crime, que é a principal função da polícia militar, a investigação, o oferecimento da investigação policial para a promotoria que leva isso à justiça. Talvez se fosse feito por um esquadrão só, a gente enfrentasse menos dificuldades do que a gente enfrenta hoje. Porque o que a gente tem são instituições totalmente separadas e, na maior parte das vezes, cada uma querendo puxar para si o maior poder e, principalmente, o poder de lobby político. Então, o nosso mecanismo, ele amarra para que essa discussão não seja feita tão em breve. Vocês já tinham comentado da quantidade, né, de pessoas que são mortas pela polícia, né, são jovens negros, mas os próprios policiais negros acabam morrendo mais. Em geral, porque eles estão, acho que, em hierarquias menores, estão ali lidando mais com o dia a dia. Como é que vocês veem? Seria uma forma ainda de perpetuar o que muita gente chama, né, do genocídio dos jovens negros no Brasil? Como é que vocês pensam isso também, né? A quantidade de policiais que também são mortos, e sendo que a maioria deles é negro, né? Não tem acaso nem surpresa para mim observar esses dados. Então, a gente tem, né, maioria de pessoas vitimadas por ações policiais letais são negras, policiais, né, assassinados, maioria negra,
vítimas, né, de crimes violentos, letais, intencionais, maioria negra. Então, né, não me parece que há algo para a gente se surpreender, em especial quando a gente coloca esses dados dentro do contexto de um país, né, que teve anos de escravidão e de uma transição, né, mal resolvida, e a gente não pode ignorar também os legados da ditadura. Mas é interessante olhar também como os mecanismos de exclusão se atualizam, né? Então, eu acho que esse dado reflete um pouco isso, né? Não é à toa que a gente vai ver, né, uma alta proporção de pessoas negras quando a gente fala desse tipo de crime, desse tipo de evento, mas há também exclusão e violência em relação às pessoas negras em outros âmbitos, né? A gente pode pensar no âmbito da saúde, da educação, da assistência social, da previdência. A lista é longa, então eu acho que é mais uma face de um fenômeno que a gente vê aí se perpetuando ao longo de gerações. As polícias, principalmente a militar, elas têm um esquema piramidal para que quem está no topo seja mantido por essa base. E essa base é formada por gente que acaba sendo o alvo dessa violência nas ruas, né? Então, o filho do comandante branco vai ter muito mais condições de continuar comandante, levando o nome da família para o topo da pirâmide, do que o filho do soldado, do cabo e do sargento, que é quem está na rua no dia a dia e que tem aí a sua grande maioria formada por pessoas de pele parda ou preta, né? Que é quem está na linha de frente. Falando também da dificuldade, né, de se conseguir responsabilizar e julgar e condenar os policiais que são até, enfim, gravados, né, até torturando, né, as pessoas. Caso mais recente do Genivaldo, que foi torturado ali naquela câmara de gás pela Polícia Rodoviária Federal do Sergipe. Como é que esses mecanismos de defesa são criados? Existem formas, né, da gente conseguir fazer com que as pessoas que fizeram esses assassinatos, que elas sejam responsabilizadas pelo que fizeram? Eu tenho uma visão bastante prática disso hoje em dia. 2022, todo mundo tem um captador de provas de abusos policiais no bolso. Respeitando ali a sua própria segurança, sempre que possível, grave as ações das polícias com o seu celular. Toda ação de agente público pode ser fiscalizada pelo povo. É óbvio que um jovem da periferia que está sendo enquadrado de madrugada não vai sacar o celular para gravar aquela abordagem, porque ele vai ser vítima de um abuso ainda maior. Mas sempre que possível, lembre-se, você pode ajudar isso a mudar. Use o seu celular em legítima defesa. Grave as ações da polícia. Ainda bem que nós tínhamos ali as pessoas gravando aqueles abusos para mostrar que o Genivaldo foi assassinado. Se não fossem as imagens de celular que percorreram o mundo, teria sido mais um cara que resistiu à prisão e no revide por parte dos policiais para tentá-lo conter, ele acabou tendo um mal súbito e morreu. Seria essa a versão que nós teríamos. Super de acordo, né, com o André, mas, né, eu racializo essa reação. Então, muitas vezes as pessoas brancas ficam se perguntando como pode atuar para reduzir o racismo, como pode atuar, por exemplo, para reduzir a violência policial. E eu acho super importante quando as pessoas brancas colocam a sua branquitude em jogo, né? Então, se uma pessoa branca, né, saca o seu celular para filmar uma abordagem policial violenta, qualquer coisa do gênero, essa pessoa ela tem uma dignidade autorizada, né? Diferente de uma pessoa negra. Então, eu não consigo formular essa frase, né? Pegue o seu celular e grave em legítima defesa, porque ela é diferente para quem está escutando, né? Porque o corpo que vai pegar o celular, ele é diferente. Então, se uma pessoa negra tentar pegar o celular, ela pode levar um tiro em menos de 3 segundos, né? Então, pessoas brancas, saquem seus celulares, né? Registrem essas atuações policiais extremamente violentas. E o caso George Floyd, né, as imagens repercutiram bastante. Era uma polícia que já tinha body cams e tive a oportunidade de ir até a cidade de Minneapolis, circular pelas ruas, em ruas onde os celulares não podem ser pensados como instrumento de legítima defesa, porque o tiro vai chegar muito mais rápido. Então, o caso Floyd foi super interessante, né? Repercutiu muito e eu acho que tem ajudado a gente a pensar mecanismos de responsabilização, inclusive para além da polícia, né? Como é que a própria comunidade pode produzir justiça, pode produzir respostas para além daquela
aquela fornecida pelo próprio Estado. As câmeras, elas não inibem, né? Na maioria das vezes, elas não inibem o desfecho letal. Floyd é um exemplo disso, né? Estávamos assistindo, né? As pessoas assistiram toda a atuação do policial. E pensar, né, que o quadro de responsabilização, ele não vem rápido, né? Assim, eu sou mais descrente em relação à possibilidade da gente construir respostas rápidas. Não, elas virão de médio e longo prazo, porque a gente está olhando para aqueles mecanismos de proteção da polícia que estão inscritos na legislação, aqueles que a gente só pode acessar nas práticas, né? Nas práticas no judiciário, as práticas do Ministério Público, as práticas da Polícia Civil, né? Como é que isso se constrói no cotidiano, né? Como é que a imunização da polícia que mata, ela vai se construindo no cotidiano? Para além daquela cultura de autoproteção, né, da polícia que está aí há muitos anos e teremos que conviver com ela, né, dentro da democracia ainda por muitos anos, porque não existe democracia sem polícia ainda. Então, né, eu não consigo pensar uma resposta rápida né, e sem que a gente faça esse passo também e o tempo todo, né, de lembrar dessa diferença, né, dos corpos, né, que importa nesse debate. Sem dúvida. Principalmente por parte das polícias militares aqui no Brasil, existe aquela coisa de que quem não usa farda é o inimigo, que é um resquício da ditadura. Essa polícia que a gente vê hoje aí fardada, militarizada, tem essa filosofia de trabalho. E a gente tem que acabar com isso na academia, na formação do policial. No caso do Genivaldo, por exemplo, as aulas de direitos humanos para os possíveis novos policiais rodoviários federais passaram a ter muito menos tempo na grade de formação do policial, no último ano e meio, para que a gente exercesse e vivesse numa democracia plena. Isso deveria ser muito mais valorizado, tão valorizado quanto a capacidade de atirar num alvo, que o policial deve ter também, né? Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida a gente volta com a conversa com a Poliana e o André. E eu queria aproveitar esse tempo para fazer um convite para você conhecer as dicas do nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. LGBTI+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e todas as outras identidades que fogem às normas, mas que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. Grandes autoras e autores indicam aqui no podcast os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. Na descrição do episódio, você encontra o link para acessar esse conteúdo. E no final do programa, você ouve uma dica do poeta e artista visual Ricardo Domenech, que acabou de lançar o seu livro de poemas Mesmo o Silêncio Gera Mal-Entendidos, pela editora Garupa. Bom, e antes da gente ouvir a segunda parte da entrevista com a Poliana Ferreira e o André Caramante, eu queria te fazer um convite. Você já conhece o plano Ouvinte Entusiasta, aqui do 451 MHz. Mas será que você já pensou em assinar a revista 451? É uma revista em vários formatos, impressa, digital, newsletter, clube do livro e também podcast. Vale a pena experimentar a edição impressa. É um festival literário que chega na sua casa todo mês. É só entrar no 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura, seja para você mesmo, seja para dar de presente para alguém. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte da nossa comunidade de leitores. É só clicar no link que está na descrição deste episódio no seu tocador de podcasts e fazer a sua assinatura. Obrigado, então, ao nosso mais novo ouvinte entusiasta, Diogo Perrone Carvalho. E no final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Bom, agora a gente vai seguir para a segunda parte da conversa sobre violência policial com a Poliana Ferreira e o André Caramante, conduzida pela Paula Carvalho. O caso do Genivaldo, ele foi colocado em sigilo de 100 anos. A investigação dele por ser considerado um caso pessoal, entre aspas, para os policiais que realizaram, enfim, que assassinaram ele, apesar também de ter o vídeo feito com o celular, né? Então, que nem a Poliana falou também, né? Tem um limite também, né? E como esse sistema já está corrupto em todos os tipos de instância, parece, assim. Como é que vocês veem que
formas daria para combater esse tipo de blindagem, né? A falta de transparência que a gente enfrenta no nosso país, né? Viu que vai dar problema, coloca 100 anos de sigilo, o que é uma vergonha, né? Mudar a regra durante o jogo. Mais um exemplo de que a nossa democracia não é plena. Nesse caso, muda muito pouco, porque, assim, o mundo viu que o Genivaldo foi torturado até a morte dentro daquele camburão da PRF, né? A gente teve o caso do Edivaldo, em 2019, no Rio, que estava indo para a festa, um músico, com a família, e o carro dele tomou mais de 80 tiros porque um monte de moleque do exército armado com fuzil em área urbana. É outro absurdo que a gente enfrenta aqui no Brasil. As polícias que fazem policiamento preventivo em áreas urbanas portam fuzis capazes de transfixar paredes de 15, 20 centímetros de concreto. Achar que uma polícia que vai portar fuzil ela vai ser mais efetiva, não vai. O risco dela dar um tiro num suposto criminoso e atravessar esse suposto criminoso e acertar um inocente é muito grande. Parece que a gente luta por algo que nunca vai melhorar. Muitas vezes o sentimento é esse. Eu tenho um pouco essa sensação também, André, como que a gente avança um passo e retrocede 2. Em 2011, né, a gente comemorava a promulgação da Lei de Acesso à Informação. Eu acho que facilitou e qualificou até o trabalho de repórteres, enfim, trouxe para a gente uma série de garantias, né, de regulamentação de como acessar a informação pública, né, e quando não é possível permitir, justificar e recursos e tudo mais. Você fez a referência a esse sigilo que foi posto sob o processo de responsabilização do policial naquele caso específico, mas eu também queria lembrar, né, dos protocolos públicos prescritivos de atuação da Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, né, que foram classificados como secreto em 2013, em maio de 2013, através de uma portaria do Comando Geral da Polícia. Foi tudo posto como sigilo secreto por um período de 15 anos, né? Então, até 2028, a gente tem que conviver com essa verdadeira caixa de Pandora que está aqui entre nós, né? E sem perspectiva de debater isso, né? De debater essa regulamentação, né? Burocrática, né? Então, é como se furtasse da sociedade civil a possibilidade de produzir controle civil sobre a atuação do Estado, né? Quando a polícia atua, ela atua como se fosse a regra, como se o sigilo e o segredo fosse a regra. E numa democracia, né, isso não é possível. Eu tenho um exemplo prático disso sobre a questão da letalidade policial aqui no estado de São Paulo. Há anos eu solicito os boletins de ocorrências que terminaram com pessoas sendo mortas pelas polícias civil e militar. A Secretaria da Segurança Pública, que hoje tem uma redação com mais jornalistas do que a maior parte dos jornais aqui do estado, que trabalham para esconder a informação da imprensa, eles respondem sempre a mesma coisa, que os boletins de ocorrência estão disponíveis no site da SSP. Pois bem, entrem, vocês aí que estão nos ouvindo agora, no site da SSP, e tentem ler os boletins de ocorrência que terminam com pessoas mortas por policiais. Você não encontra os dados básicos, o nome da pessoa que foi morta, o nome do policial que foi envolvido, onde ele trabalhava. Eles apagam todas as informações que podem te direcionar para um escalonamento, por exemplo, de que a maior parte dos mortos é preta. Qual policial mais matou no estado de São Paulo nos últimos 5 anos? O Comando Geral da Polícia Militar tem isso na tela do computador ali a um botão, a um clique. Mas tudo isso é mantido em sigilo. Então é mais um exemplo de como a lei de acesso à informação ainda não é plena também. O policial é um servidor público. Toda ação dele pode ser fiscalizada e deve ser fiscalizada pela sociedade. Mas, enquanto isso, já tem uns 8, 9 anos que eu peço todos os anos os boletins de ocorrência e a resposta é sempre a mesma. Outra questão é sobre o silenciamento em torno de denúncias, né, contra a violência policial. Eu sei que o André Caramante cobre essa área há muito tempo, já chegou a receber ameaças de morte. Queria saber como é que você lida com isso, André. E se a Poliana, ao tratar desse tema, você também sofreu algum tipo de ameaça ou a tentativa de fazer com que você desistisse, né, desse tema, né? Porque você faz um estudo de caso, né, no seu livro. Queria saber como é que foi também esse processo, assim, mais pessoal, assim, convivendo com esse tema, né? Eu acho que a minha história de vida me colocou nessa cobertura.
né? Quando eu sonhei em me tornar jornalista, repórter, eu sabia que eu ia atuar nessa área. Em algum momento, paguei um preço por fazer as denúncias que fazia. Acabei pagando um preço muito alto pessoalmente por conta disso tudo. Fui obrigado a mudar a estratégia de atuação para continuar fiscalizando essa polícia que tanto mata e que tanto acaba com vidas e que é uma máquina de moer pessoas, sabe? A gente devia estar envergonhado de viver num país que as polícias matam tanto. Como a gente está falando aqui para um programa que tem muito a ver com o meio literário, uma das minhas fontes mais importantes ao longo de muito tempo na carreira foi um garganta profunda, eu vou assim chamá-lo, que era um cara da corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, que deixava envelopes para mim em orelhões públicos com informações, porque ele sabia que ele podia sofrer tantas perseguições quanto eu sofri em determinado período, e uma vez ele me deixou um livro dos Black Panthers dentro de um envelope. Então, assim, tinha um cara dentro da corregedoria que eu falava com ele por telefone e ele me dizia onde devia buscar os envelopes, atrás dos orelhões, que era leitor dos Black Panthers, assim. Era muito legal e muito curioso isso tudo, né? No meu caso, eu sou nascida e criada, como se diz, na periferia de Salvador. Então, todo cuidado é pouco para mim. E por isso tenho trabalhado com dados públicos, daí o meu enfrentamento com a Lei de Acesso à Informação, com a Lei Geral de Proteção de Dados que está chegando agora, porque tudo isso inviabiliza a produção de pesquisas, né? Então, meu parâmetro básico é o que todo cidadão comum precisa saber, deveria saber, né? E por que não está sabendo? Mas tem alguns caminhos que eu não me arrisco passar porque eu sei que eu não vou voltar para casa. Tendo minha família onde mora ainda, eu não me arrisco. Então, estou sempre dialogando com documentos públicos, né? Materiais públicos, enfim, sessões públicas, né? Então, o que é público, eu coloco o meu corpo lá para fazer a disputa. Outros lugares eu não me arrisco. Usando um pouco dessa história de vida da Poliana, uma das linhas foi ter criado um site que hoje no Brasil tem uma representatividade muito importante nessa área de segurança pública, direitos humanos e justiça, que é a Ponte Jornalismo, que é um site feito por pessoas assim, bastante guerreiras. A Ponte Jornalismo se tornou uma referência na cobertura dos abusos cometidos pelos agentes do Estado. A gente mantém a ponte praticamente na garra, porque a gente não tem grandes recursos. Os poucos que temos vêm de instituições internacionais, mas a gente sabe da importância para o nosso país, para a nossa sociedade, desse jornalismo que a gente faz lá na ponte. Nada do que eu faço é isolado, é uma parceria, né? A gente está na luta aí, já tem quase 9 anos, só fazendo um site independente de jornalismo que mostra as violações do Estado. Ótimo. Queria também comentar sobre a atuação das milícias, principalmente no Rio de Janeiro, né? A relação com as polícias, com o próprio sistema de poder, né? Porque a gente vê, já estão nas entranhas do poder já faz um tempo. Como é que isso também faz aumentar a impunidade e a violência, né? Em torno do próprio trabalho dos policiais? Eu acho que os milicianos são os bandidos de estimação, os criminosos de estimação de parte das polícias. Quase que assim, se não der certo aqui, eu corro para lá, então vamos nos acobertar. Hoje a milícia está dominando boa parte das comunidades no Rio. Num período da sua jornada, ele é agente penitenciário, ele é bombeiro, ele é policial civil, ele é policial militar, e no outro período ele é miliciano. Nesse enfrentamento aí, principalmente com as facções criminosas, eles podem se expandir para outros lugares. O Espírito Santo passa por algo parecido com o que o Rio de Janeiro vem enfrentando hoje. Aqui em São Paulo, como a facção criminosa PCC é muito forte e ela domina praticamente tudo, seria mais complicado. São criminosos tentando tomar o local e espaço de outros criminosos, não tem diferença nenhuma. Só essa chancelinha aí, essa carteirinha do Estado que alguns deles carregam no bolso. A gente tem um governo que apoia, né, o armamento também da própria população, e a gente tem também uma grande dificuldade aí para identificar armas, né? Não temos um banco de dados unificado, né, com essas identificações. Também a gente pode pensar para casos de países ou cidades, enfim, que as polícias são desarmadas, né? Então,
Grã-Bretanha, Islândia, Irlanda, Noruega. Se vocês pudessem fazer alguma reflexão sobre a questão das armas mesmo, né, no Brasil e o uso pelos policiais. E a ideia também de se uma polícia desarmada funciona também. A gente já encaminha para o final. Todo tipo de controle sobre arma tem que ser feito. Só que aí a gente volta ali para Brasília, sabe? Ver como que funciona o lobby das armas no Congresso. Quem faz a lei recebe apoio de qual indústria? A Bélica é uma das que mais coloca dinheiro em campanha de político. Então a gente está muito longe disso acontecer. A gente tem o exemplo da morte da Marielle no Rio de Janeiro e de uma chacina que aconteceu aqui em São Paulo com 23 mortos, toda ela cometida por policiais militares, em que o mesmo lote de munição que foi encontrado no assassinato da Marielle no Rio de Janeiro também tinha cartuchos que foram utilizados na chacina aqui em Osasco, ou seja, era um lote com aproximadamente 1 milhão de balas com a mesma numeração. Você nunca vai conseguir rastrear nada sobre isso. É óbvio que quanto menos armas na sociedade, mais vidas preservadas, né? Mas nesse nosso sistema em que as pessoas, principalmente as polícias, nos estados, priorizam o patrimônio e não a vida, a quem interessa controlar mais as armas, né? É bem difícil, mas acho que todo mecanismo que pudesse existir, seja o chip, que a gente conseguir extrair um DNA da arma, era para ter, né, nas ranhuras dos canos das armas. É outra coisa que a gente vai demorar muito para ver ainda nesse país, porque o lobby da indústria armamentista é gigantesco. Nós somos referência na exportação de armas de cano curto, armas portáteis para o resto do mundo. Então é muito dinheiro envolvido, é muito interesse e a gente vai precisar batalhar muito para mudar isso ainda. Desde 2018 a gente tem um incentivo maior ao armamento da população de uma maneira em geral, algo que, né, vai de encontro a uma política que a gente poderia esperar, né? A gente vive num país onde já tivemos, né, 60 mil homicídios em média por ano. E na contramão disso, a gente tem uma política de armar mais a população. Claro que não é toda a população que essa política, essa ideologia quer armada, né? A gente fica, por exemplo, né, pensa nos conflitos agrários, né, no interior dos estados do norte. Essa política de armamento que tem sido incentivada não é para as comunidades quilombolas, por exemplo, e para as comunidades indígenas que têm seus territórios cotidianamente desrespeitados e violados, né? É para o ruralista, é para o fazendeiro, né? O incentivo ao armamento da população não é para toda a população. E vai na contramão do que a gente, né, deveria esperar de um controle maior das armas em geral, né? De uma política de segurança pública mais responsiva e mais eficiente. Tem mais armas circulando do que pessoas vivendo nos Estados Unidos. E é um país, né, que tem altas taxas de homicídios, uma polícia super letal, tão letal às vezes, né, quanto o Brasil, a depender da cidade que você observe, policiais não sendo responsabilizados, polícia matando mais pessoas negras, é realmente uma sociedade em conflito racial. Enfim, então o armamento está fora de controle, né, em qualquer democracia, eu diria, mas fico pensando que o Brasil tem tantos outros problemas para lidar, né? E como que armamento, né, tá reaparecendo na agenda como se fosse uma prioridade ou algo que, né, a sociedade brasileira realmente quisesse discutir, quisesse liberar, quisesse, enfim. Agradeço muito a Poliana e ao André por essa conversa, foi muito bom. A gente que agradece, obrigado pelo espaço. E você que está nos ouvindo aí agora, chegando nesse finalzinho de podcast, preste atenção nesse assunto antes de que ele atinja a sua casa, antes que ele chegue no seu quintal. Vem debater isso que é muito importante, isso afeta todos nós. Também queria agradecer ao convite. Para mim é sempre um prazer dialogar sobre esse tema. O André foi ainda mais especial, né? Eu acho que é um tema urgente. Quanto mais a sociedade brasileira puder falar sobre esse assunto, melhor, porque aí a gente vai também qualificando o nosso olhar, né? Para que as respostas sejam mais efetivas, né? E com maior qualidade. Bom, e antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos.
A gente convida grandes autoras e autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica do poeta e artista visual Ricardo Domenech, que lançou, em maio de 22, agora mesmo, o seu livro de poemas Mesmo o Silêncio Gera Mal-Entendidos, pela editora Garupa. A minha sugestão de leitura é de um autor que é bastante conhecido nesse contexto, mas talvez o livro que eu pretendo sugerir não seja o mais conhecido nessa discussão. Eu estou me referindo a James Baldwin, um escritor afro-americano que teve um papel bastante importante na abertura da literatura para essa conversa, mas ainda que o seu livro mais conhecido neste caso seja O Quarto de Giovanni, eu vou sugerir, na verdade, o seu primeiro livro, o Go Tell It on the Mountain, ou Vá e Diga na Montanha, porque ainda que nesse primeiro livro de James Baldwin a questão da sexualidade seja discutida de forma bastante oblíqua e sutil, nos desejos nascentes do protagonista, o que há de mais importante nesse livro é a relação do protagonista com a religião dos pais e da sua comunidade. Eu acredito que isso seja uma questão que os homossexuais brasileiros, os queers brasileiros, LGBT+, brasileiros tenham que lidar com grande força, sempre uma questão que traz muita ansiedade. Eu tive uma relação praticamente catártica com esse livro, então é o que eu sugeriria. Go Tell It on the Mountain, Vai e Diga na Montanha, de James Baldwin. Bom, e aproveita que você está aí com o seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar estrelinhas para o nosso programa. É só clicar no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua nota, conforme você avaliar, é claro. Se você quiser também, pode indicar o 451 MHz para as outras pessoas. Pode compartilhar agora mesmo aí, se você gostou do episódio, é só apertar aí no botão de compartilhamento e mandar para o seu grupo de Zap, para os seus amigos ou para o cônjuge. Assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Ana Amorim, Felipe Arruda, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Cecília Castellini, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Walter Craveiro, Luiz Eduardo Pinto Basto Torinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Mário Rick Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Cláudia Gruba, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos Inúbia, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Vivian Lembo, Leila Lima, Renata Alves de Lima, Vânia Mariano, Valéria Medena, Lúcia Tormin Molo, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Aldmila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marcela Costa Mota dos Santos, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Cíntia Vasconcelos, Pedro Emanuel Costa Vaz, André Viana, Alexandre Vidal Porto, André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 67º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 22 de julho. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.